Olá, tudo bem? A nossa reflexão de hoje será a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou-se e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu entre os pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 70 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dada a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque na verdade vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão. Então, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, então dá fruto, e um produz 100, outro 60 e o outro 30 por um. A parábola do joio propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se.
E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então o joio. E eles lhe disse: um homem inimigo é o que fez isso. E os servos lhe disseram: por que, pois? Vamos arrancá-lo. Eu, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer ambos juntos, até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-os em molho para o queimar, mas o trigo ajuntai-os no meu celeiro. A parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhe propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aniam nos seus ramos. A parábola do fermento. Outra parábola lhe disse Jesus: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábola à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dele, os seus discípulos, dizendo: explicai-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim na consumação deste mundo acontecerá. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. Então, pelo gozo dele, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. A parábola da rede.
Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, que apanha todas as qualidades de peixe. E estando cheios os pescadores a puxam para a praia. Então, assentando-se, apanham para os cestos bons ou os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendeste todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso todo o escriba, incluindo acerca do reino dos céus. Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua praia, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e dizia: de onde veio a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor que te abençoe e te guarde. Senhor, faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Senhor, faça resplandecer sobre ti a tua face de amor e te dê a paz, até que nos encontremos de novo. Que Deus nos abençoe. Dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Obrigado.